Começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal do Ed News, que tem o apoio da produtora Play It Again. E no programa de hoje, a gente vai conversar com o Dennis Fehr, ele que é da Just a Little Data. Just a Little Data. E manja de dados pra caramba, né? A gente estava falando de Abend, né? Eu presido a Abend já faz uns 2 anos. Mas eu já participo já há uns 20 anos da Abend. E então eu peguei essa fase do marketing direto. Exato. Tá? E pegamos a transformação para marketing de dados. Aí nós mudamos o nome, até porque também deles, lá nos Estados Unidos, o DMA, que era o Direct Marketing Association, também mudou para Data and Marketing Association. Fez esse mesmo movimento. Ou seja, mas conta um pouco a história do petróleo, né? Dados são os petróleos, é isso? É o que todo mundo está falando, dados são é o novo ouro, é o novo petróleo. Existe uma corrida hoje muito grande para que as empresas tenham mais dados, controle sobre os dados, saber gerir esses dados, o que fazer com eles depois, né? A gente brinca e num summit de dados que a gente fez no começo desse ano, uma das pessoas comentaram, putz, dados é o novo petróleo e ele é tão sujo quanto o petróleo, então precisa saber... Pois é, boa analogia. Para petróleo virar dinheiro tem um investimento razoável e um tratamento grande em cima disso. E dados tem que passar por isso também, tem que ter um tratamento grande em cima dos dados para que ele seja de fato uma informação valiosa. Né? Acho que ano passado a gente brincava muito de bando de dados, né? Não banco de dados, né? É um bando de dados que você pouco tinha de controle, né? E agora se descobre que essa de fato é o processo ideal de você se relacionar. Exato, não só o controle, como ele em tempo real, ou pelo menos numa periodicidade menor, você não esperar 2, 3, 4 semanas para ter análise de alguma coisa. Hoje, com um volume muito grande de dados, você consegue processar eles em tempo real. Então a tomada de decisão tende a ficar mais assertiva quando você tem acesso a essa informação de maneira adequada, né? A Just a Little Data, ela produz os dados ou você trabalha os dados das empresas que você atua? A gente, 100% das vezes, trabalha com os dados dos nossos clientes, né? Muitas vezes, e para muitos projetos, a gente precisa captar ou coletar novos dados para que um trabalho seja bem feito. Mas 100% até desses dados novos coletados são do próprio cliente, são armazenados nas estruturas dos clientes, processados e trabalhados nas estruturas dos clientes. A gente não é uma empresa que vende dado ou que produz bancos de dados para a gente, para comercializar. E sim trabalha na modelagem, no estudo, na análise de dados dos próprios clientes para melhorar o negócio deles, a jornada do cliente deles ser mais efetiva, mais rentável, menor custo, maior lifetime value, os indicadores de negócio que as empresas precisam, né? E com o avanço da internet, as redes sociais, esse processo ficou muito interessante, né? Você poder identificar o público, trabalhar esse público numa frequência desejada, né? Com um custo muito baixo, né? Acho que esse trabalho de administrar os dados é que ficou complicado. O avanço da internet, na verdade, das pessoas conectadas a esse ambiente, conectadas com as marcas, com os produtos, as pessoas mesmo em local físico, num evento, num trade, você consegue entender um pouco o comportamento dela através de Wi-Fi, através de câmeras, não só a informação do mobile, você consegue trazer isso tudo para um banco de dados, organizar todas essas informações, modelar todas essas informações. A gente desenvolve muitos algoritmos, modelagem estatística para inferir, direcionar, melhorar a jornada desse cliente. Então, não só a internet, mas eu acho que as tecnologias em volta. E a gente mesmo vai deixando rastro tudo que a gente faz, né? Poxa, é verdade, a coisa é realmente muito interessante. Falando nisso, nós estamos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na Abend a gente está até trabalhando bastante até para certificar. Nós conseguimos fazer um acordo com uma certificadora, BV, internacional, para poder apoiar as empresas com essa questão, né? Como é que você está vendo isso? Porque nós estamos praticamente há um ano, né? Agosto do ano que vem, de 2020, e a lei funciona para valer. E um ano parece muito, mas na verdade pouco, né? Diante de tanta mudança que as empresas precisam se adequar e se adaptar, né? A gente tem conversado muito, tanto com o cliente e com o mercado sobre isso.
organizamos, coisa de um mês atrás, até um summit específico sobre Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas e as pessoas e as organizações e os processos precisam se adaptar. Nossa, não é só o banco de dados, não é só a tecnologia, né? Não, a lei ela é muito mais ampla do que isso. Sim. Né? E tem o lado da responsabilidade, né? Principalmente no caso da tua empresa, né? Total. Você trabalha os dados de outras pessoas, você precisa estar certificado, né? Você precisa ter a compliance ali, né? os ambientes que nós trabalhamos. Hoje, o grande volume de dados hoje está tudo na nuvem, nas grandes plataformas, AWS, Azure, Google. Como é que funciona essa transição de dados? Como é que funcionam esses algoritmos? A própria coleta de dados através de API, a origem desse dado que está sendo coletado. Então, existem uma série de transformações que dentro da Just e dos processos e produtos que a gente cria para os nossos clientes que passam por toda a camada de validação ali da lei. Existe um trabalho que chama Guardians, uma empresa que chama Guardians do Alan, que a gente está fazendo parte do projeto dele e que fala especificamente sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tanto para a Just, quanto nos processos que a gente está envolvido com clientes, com prospects, a gente já está com essa luz ligada, não pode vacilar. A multa é absurda. A multa é absurda. 2% do faturamento da empresa ou até 50 milhões, né, por caso. A multa pode quebrar uma empresa e não só as empresas grandes, acho que as empresas médias, as empresas pequenas precisam tomar muito cuidado com isso também, porque não vai ser brincadeira a multa, eles vão aplicar rigorosamente. Sim, e eu fiquei impressionado com os Estados Unidos, a multa que o Facebook levou, 5 bilhões de dólares. Foi... Bom, a empresa é grande, né? É grande, mas... Ele abusa, né? Ele sabe tudo e mais um pouco da nossa vida. Aquele caso da Cambridge Analytica foi terrível, né? Foi um negócio... Terrível e muito divisor de águas também, porque depois dele acho que todo mundo parou para analisar isso. Né? Eu acho até que a própria Cambridge parou de trabalhar. Exato. Deixou o mercado. Eu recentemente estava na Europa e é impressionante, lá a lei já está no ar, já está funcionando. Sim, foi o primeiro lugar como você mundo, começa a navegar nos sites e vem, estamos coletando informação para isso. Agora você quase não consegue navegar, eu como um usuário novo lá, né? De tanto ok de cookie que eu estava ali dando. E em algum momento eu falei, quer saber, eu não vou autorizar nada. Não. E como fica terrível a navegação, porque aí o site não usa seus dados para te trazer informação que é relevante para você. Sim. Então fica aquela, eu libero a informação e tenho uma navegação, uma experiência bacana, ou tento de alguma forma esconder isso e passo por uma experiência ruim com a marca ou com o produto que eu estou ali navegando. Então... É verdade, porque se você não tem os dados da pessoa, você não consegue entregar aquilo que talvez ela desejasse. Né? Exatamente. Então, e aí fica um negócio desconexo, não tem mais proximidade com você deixa de engajar, vamos usar esse termo aí, mas você deixa de engajar ali com aquele produto ou com aquela marca que você estava ali navegando e vai para um outro caminho, né? Então, teremos mudanças drásticas aí na forma como a gente navega, interage com as marcas e isso é saudável, né? Acho que isso é saudável. Pelo menos fica tudo de uma maneira mais transparente. Sim, com certeza. Então, não acho que nenhuma marca, nem empresa, nem a gente como pessoa física vai deixar de liberar essa informação, vai deixar de querer ter essa experiência. Sim. Mas pelo menos tudo vai estar de uma maneira um pouco mais transparente, né? E tendo conhecimento sobre com quem você está falando, você é mais direto, assertivo, né? Você Exato. Menos dispersão. Exato. Atende a uma... Então, aprender a trabalhar os dados é bom por causa disso também. Para ambos os lados, né? Para a empresa saber o que ela tem que te oferecer e para você também não ficar ali recebendo coisa que você não, né? Você é corintiano, está navegando no site de esporte, você está vendo um monte de coisa de um monte de clube menos o seu. Não faz muito sentido, né? Então, você precisa se adequar a isso também, né? Você precisa... A gente hoje já libera, né? Eu aposto aí, pessoal que está assistindo aí, quem que já leu de fato aquele... Né, aquele linkzinho da política, aquele concordo, check. Todo mundo dá check hoje segue, entendeu? Eu dou aula às vezes e brinco com isso. Até hoje, acho que uma pessoa, acho que num summit que a gente fez lá Just, que levantou e falou, não, eu leio todos. Confesso que eu não acreditei muito, mas beleza, uma pessoa me respondeu que sim. Eu mesmo
no começo por curiosidade, depois por trabalho, pelas coisas que a gente faz, a gente tem que ficar esperto nisso, porque também cria essas regras para os nossos clientes, mas você acaba liberando o dado pela troca da experiência. E a responsabilidade, né? Ou seja, é óbvio que você sabe que a pessoa não leu, né? Inclusive, é considerado em alguns países que isso não é válido. Né? Esse eu concordo. Esse concordo não é válido, é verdade. Tem alguns países que não levam em consideração, né? Então, acho que é fundamental mesmo partir da responsabilidade da própria empresa, né? Que está trabalhando os dados para poder preservar a pessoa, né? O que vai evitar coisas que não tem realmente nada a ver com a empresa, né? Eu brinquei com futebol. Às vezes você recebe alguma coisa do teu time de futebol de uma empresa que não tem nada a ver com aquilo. Então eu acho que pelo menos vai limitar o que ela vai coletar, o que ela pode usar de informação, restrito ao negócio dela e ao teu negócio. Se ela quiser algo a mais que isso, ela vai ter que te falar o porquê. E aí cabe a você liberar ou não. Então pelo menos o jogo fica transparente, né? Então acho que isso é uma grande mudança. De alto investimento para a empresa e para a pessoa física desse lado se acostumar um pouco também com essa nova vida. E esse danado desses dados que não param, né? A gente já está na inteligência artificial. Como é que você vê a máquina praticamente substituindo o ser humano? E com uma precisão muito grande, né? Não só substitui. Eu acho que tem aquela discussão de a máquina vai ficar maior que o ser humano, dominar os empregos, dominar isso. É óbvio que tem um trabalho mecânico, operacional, que uma vez que ela começa a fazer, ela executa aquilo com uma precisão muito maior do que o ser humano. E sim, algumas profissões já deixaram de existir, outras tantas vão deixar, mas não vai faltar oportunidade de emprego ou de trabalho para quem se atualizar, né? Muda um pouco, né? Mas você vai mudar o tipo de trabalho que tem. Hoje a busca, eu que estou nesse meio de dados há bastante tempo, a busca por programador, por analistas de fato de negócio, por analistas de business intelligence, a galerinha que trabalha com banco de dados, engenheiros de dados, ela é violenta. Meu WhatsApp tem gente pedindo indicação todo dia e não vence de gente, né? Acho que a Petrobras, se eu não me engano, eu vi uma reportagem esses dias que abriu lá não sei quantas vagas também. Então, o que vai acontecer é que vai mudar. O ponto é que existe uma qualificação muito grande a ser desenvolvida, né, para essas pessoas. E ainda mais falando dessa parte técnica, você tem hoje um mundo, um volume de pessoas muito grande de masculinas, de homens que trabalham com programação. Então a gente precisa incentivar a mulherada a entrar na programação. Muitas empresas já estão fazendo isso. Eu já vejo vagas, é só mulher que vai entrar isso, porque isso traz também um pouco de troca diferente nesse ambiente. Eu que geri muitos times aí de tecnologia, a grande percentual de pessoas que trabalham nisso eram homens, né? Então, muda o trabalho, muda a qualificação que você precisa ter para realizar um bom trabalho. Eu acho que a gente, empresas, governo, precisa incentivar isso de uma maneira geral. Legal, Denis. Bate-papo muito agradável, um assunto que empolga, até porque a transformação mal começou. Mal começou. Estamos no comecinho dela e tem muita coisa pela frente. Legal. Conversamos com o Denis Fehr, ele que é da Just a Little Data, uma empresa focada, como a gente viu, em dados, e é importante a gente estar de olho nisso. É inevitável que a gente consiga administrar isso bem. Terminando o nosso bate-papo, queria agradecer a produtora Page Again pelo apoio sempre incondicional nessa produção que a gente apresenta e convidar vocês para o próximo bate-papo.